Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá! Hoje contaremos com a entrevista e a participação de um grande amigo, um grande colega, o engenheiro agrônomo Henrique Antônio de Moraes. O Henrique é um profissional atuante na região do sudoeste goiano, com a sua base em Rio Verde, e que há muitos anos vem trabalhando no desenvolvimento de produtos, no desenvolvimento de trabalhos, principalmente na área de pesquisa, e o nosso tema vai ser pesquisa e desenvolvimento no mercado agropecuário. Tá? Antes de mais nada, bem-vindos, Henrique. Uma grande satisfação contar contigo aqui. Você sabe que nós estamos inaugurando aí um novo canal de comunicação aí com alguns dos nossos colegas. E aí eu queria, primeiramente, te agradecer muito pela disponibilidade do seu tempo, disponibilidade do seu momento, principalmente agora que nós estamos todos em confinamento social e nós estamos num momento de final de semana, porque você está abrindo, inclusive, mão da convivência da família aí para a gente ter esse bate-papo. Tudo bem? Tudo bem, Valdir. Obrigado aí pela oportunidade. Te parabenizo pela iniciativa em buscar esse canal de comunicação junto aos profissionais, junto a colegas de trabalho, junto ao pessoal que trabalha junto ao agro. Te parabenizo aí pela iniciativa. Confesso que da minha parte, com bastante coragem da sua parte, sinceramente, nunca nem tinha passado pela minha ideia, pela minha cabeça, um dia pensar em ter uma iniciativa como a sua. E para empresas como a nossa, que ela não tem uma ligação direta com uma empresa diretamente, ou tem aquela obrigatoriedade do produto que nós pesquisamos, levar ele ao mercado, pela característica da nossa empresa, eu vejo até como uma possibilidade de levar mais informação para o campo, usando essa estratégia que você está utilizando. Então, mais uma vez, parabenizo pela coragem e pela forma como você pretende, daquilo que nós conversamos anteriormente, levar esse seu canal. Parabéns e estamos à sua disposição. Pô, legal, beleza, eu fico satisfeito aí pela sua iniciativa também e pelas suas palavras, mas na verdade isso aqui vai ser construído por nós. Eu simplesmente vou ser um propagador, um divulgador dessas informações, dessas experiências que nós vamos estar compartilhando. Então, mas de qualquer forma, fico muito grato e novamente agradeço a presença. Mas para começar uma boa entrevista, nada melhor nós e nossos ouvintes conhecer um pouco do Henrique Antônio de Moraes. Henrique, me conte um pouco sobre você. Qual é a história da sua vida? Conte-nos um pouco aí da sua trajetória até atingir hoje sua posição acadêmica e na sua vida profissional. Falar de nós mesmos sempre pega a gente um pouquinho de surpresa em o que falar, né? Mas muito bem. Eu sou filho de um bancário aposentado, infelizmente já não se faz mais parte da nossa vida terrena. Minha mãe era costureira, então você percebe aí um pouco da nossa origem humilde, mas também nunca nos foi privado das coisas que tanto eu como minha irmã poderíamos ter, a condição que meu pai e minha mãe poderiam nos dar. Sou do interior do estado de São Paulo, nasci em São José do Rio Preto, tive parte da minha infância em Cosmorama, uma cidade próxima a São José do Rio Preto, depois uma outra parte da minha infância na cidade de Urânia, também no interior de São Paulo, mais aqui próximo do Triângulo e com a divisa com o Mato Grosso do Sul, e fui fazer colégio agrícola com 14 para 15 anos de idade em Votuporanga. Lá estudei em regime de internato por 3 anos, tive a felicidade de terminar o colegial, terminar o colégio agrícola e conseguir entrar numa universidade também pública,
na Unesp de Ilha Solteira. Então, se tem alguém que deve muito para a sociedade brasileira, sou eu, porque eu sempre estudei em faculdade pública. Inclusive agora, nesse momento em que eu estou tendo a oportunidade de fazer o mestrado, também numa instituição pública. Então, eu devo muito à sociedade brasileira por isso. Formei em engenharia agronômica em 93, pela Faculdade de Ilha Solteira, Faculdade de Engenharia Agronômica de Ilha Solteira. Vim para Rio Verde trabalhar na cooperativa Olambra, junto ao grupo de produtores holandeses, principalmente aqui em Rio Verde. Depois, com a dissolução... Desculpe, Henrique, que ano que foi isso? Em 93 mesmo. 93, né? Eu não havia nem formado ainda, não tinha nem terminado as aulas dentro da universidade. Eu cheguei para trabalhar em Rio Verde dia 15 de outubro de 1993, para trabalhar na cooperativa. Na época, a sede dela ainda era na Avenida João Belo, antes dela ir para Presidente Vargas. Eu me lembro bem, eu cheguei em Rio Verde em 85 e a gente já trabalhava com a Olambra, ou no início da Olambra, ali na João Belo, né, na época do... Era João Vanage, João Scouten, era o... Foi sempre mesmo. Essa turma toda aí de Rio Verde. Foi quando nós nos conhecemos, inclusive, né? Sim, sim, sim. Foi ali que vocês começaram a me ensinar sobre a cultura do milho. Muito bem. Aí, da Cooperativa Olambra, quando a unidade da Cooperativa Olambra se dissolveu, eu ainda fiquei trabalhando com o grupo por uma safra de soja, como na parte de assistência técnica, e aí eu vim a trabalhar na antiga Zênica, que ela ainda estava saindo da ICI e se tornando Zênica, né? Aí trabalhei em multinacional até 2001, até o ano de 2001, passando por Zênica, AstraZeneca, com aquisição, com fusão, até ela se tornar Syngenta. Um ano depois de ela ter tornado Syngenta, eu tive a oportunidade de sair, né, da companhia e trabalhar para uma família de produtores de Rondonópolis, onde na época eu e minha esposa estávamos morando. Trabalhei com a família Gato, um pessoal de agropecuária lá de Rondonópolis, que tem propriedades em Ipiranga do Norte e também em Querência, e Itiquira, que era a sede da fazenda, né, a primeira fazenda deles. Trabalhei com eles até 2004, quando, por alguns fatos, meu pai havia falecido, meu filho tinha recém-nascido, e aquela necessidade de querer estar mais próximo da família, o Antônio Carlos Bernardes me fez o convite, através do meu padrinho, João Vanassa, me fez o convite para retornar para Rio Verde e trabalhar com a Checap Rural, na parte de assistência técnica, e também prestando serviço, na época, ao GAPS, principalmente na consolidação dos resultados de pesquisa deles. E aí, começamos esse trabalho, trabalhando para o Antônio Carlos na Checap Rural, buscando novos clientes, e trabalhando junto ao GAPS, na parte da pesquisa do GAPS. Com a demanda de trabalhos que foram surgindo a oportunidade de prestar serviço para algumas empresas, tivemos a ideia de montar, então, a Teste Agro, uma empresa de pesquisas agrícolas e desenvolvimento de mercado, isso em 2006 para 2007. Com essa empresa também possibilitou, em união com outros professores da universidade daqui de Rio Verde, o professor Hércules e o professor Carregal, juntamente com o Antônio Carlos, iniciamos os trabalhos no Centro de Pesquisa Agrícola, que é a nossa unidade de pesquisa que nós temos aqui em Rio Verde, onde nós estamos aí desde 2006, 2007, até os dias de hoje, à frente da Teste Agro. Esse é um panorama rápido daquilo que foi minha trajetória profissional, entre experiências de cooperativismo, pesquisa por um grupo de produtores, assistência técnica, gestão de pessoas e de fazenda, e aquilo que hoje nós fazemos dentro da nossa empresa. Entendi. Me fala uma coisa, Henrique. Você, por que
Por que você decidiu fazer o trabalho que você faz agora? Bom, desde a época do colégio agrícola, em todas as férias em que eu tive oportunidade, eu saía para ir fazer estágio. E a empresa que me deu a oportunidade, na época, menor de idade, podendo viajar para fora, foi a Bayer. E aí, em todas as minhas férias, tanto de inverno como de verão, eu ia para Campo Mourão, ou na região de Guarapuava, trabalhar com os pesquisadores na parte de desenvolvimento de novas moléculas pela Bayer. Isso na época do colégio agrícola. Entrando na universidade, também já logo nos primeiros meses, eu já comecei a fazer estágio com professores, quer seja da área de plantas daninhas, e depois, que é onde eu fiquei mais tempo, na área de entomologia, com o professor Geraldo Papo, onde eu tive a grata felicidade de poder ser coordenador dos estagiários do grupo grande que o professor Geraldo Papo tinha, e sempre trabalhando com pesquisa. Antes mesmo de sair para o mercado de trabalho, fui convidado pela Cooperativa Olambra a assumir a parte de assistência técnica da cooperativa aqui em Rio Verde. Poxa vida, eu não tinha nem formado ainda, vim para cá. Então, nesse período, eu fui para a assistência técnica e gestão da cooperativa, junto com um amigo Francisco Stangler, uma pessoa que me ensinou muito aqui em Rio Verde, e tenho uma dívida muito grande com essa pessoa, né? Bom, terminado esse período da cooperativa, fui trabalhar na Zênica, na área de pesquisa. A princípio, desenvolvimento de produto, depois desenvolvimento de produto, com a junção da Syngenta, fui para a área de desenvolvimento de produto e mercado, dando suporte a marketing, ao pessoal de marketing. Então, ou seja, uma boa parte da minha vida profissional sempre ligada à área de pesquisa. Voltei a morar em Rio Verde, trabalhando com o Antônio Carlos, mas focado, tendo um foco nos resultados do tipo de pesquisa que o GAPS exercia na época. Era um pouquinho diferente do que hoje o grupo apresenta, mas também era voltado na parte de pesquisa. Sem dúvida. E começaram a nos procurar na época, dando uma demanda maior de trabalho para nós, era na área de pesquisa. Era uma forma de fazer pesquisa e, ao mesmo tempo, demonstrar aos agricultores os resultados que nós estávamos tendo. Aí, tudo me levou, toda a minha vida, toda a minha formação profissional, grande parte dela foi trabalhando com pesquisas agrícolas. Quer seja pesquisa bruta, né, ou na parte de desenvolvimento de mercado. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. Você já conhecemos bem agora a sua trajetória, né, a sua jornada. Te pergunto, na sua experiência, na sua vivência até esse momento, como é que é trabalhar com pesquisa e desenvolvimento no agronegócio? Quais as características profissionais, pessoais, que você recomendaria para um colega agrônomo hoje, que gostasse, de repente gostaria de trabalhar numa área dessa? Valdir, independente de qual seja a profissão ou qual seja o profissional, a partir do momento em que ela for desempenhada com um amor, que tiver ali nela o capricho em desempenhá-la, ela vai ser feita com bom resultado. Indiferente se aquilo ela era a sua prioridade ou não, ou algum dia deixou de ser sua prioridade. Ela feita com amor e com capricho, a pessoa vai ter sucesso. Isso não quer dizer que eu tenha atingido o sucesso que eu gostaria de atingir. Estou muito longe de chegar naquilo que eu pretendo ainda na minha vida profissional chegar. Um pesquisador, indiferente se ele tiver como autônomo ou ligado a uma empresa privada, ou ligado a uma instituição, ou uma empresa de inovação, ele tem que ter determinação. Vai trabalhar com pesquisa, tem que ter determinação. E lembrando que, em muitos momentos, a agricultura não espera. Então, não importa se é feriado, se nós estamos de quarentena, se nós não estamos. Se eu perder uma safra, é um ano. Aliás, não é um ano, é 2. Porque eu perdi o ano que esse trabalho se perdeu nessa safra, e eu tenho que fazer mais no próximo ano. Então, não é um ano, são 2. Então, ele tem que ser perseverante, tem que ter consciência disso.
Em alguns momentos, ele vai abrir mão de algumas coisas, de alguma coisa do lado pessoal, vai ter que fazer isso, mas quando você tem um resultado na mão, quando você olha e fala assim, essa informação foi gerada, ela foi feita com qualidade, eu tenho confiança no resultado que eu tive, rapaz, é uma gratificação para o pesquisador que você não tem ideia. Mas esse sentimento, hein, Henrique, é o mesmo, é idêntico ao sentimento de um produtor rural. Quando ele está na sua lead, quando ele está na sua batalha, faça show, faça chuva, faça sol, não tem prorrogação, não tem segundo tempo. Chegou a hora, tem que fazer. E a pesquisa é bem isso mesmo, não tem muita opção. E sem querer entrar numa vala comum, você disse uma coisa bastante legal, que é a gente fazer o que gosta e gostar do que faz. Essa é uma característica muito forte nas profissões, independente de ser pesquisador, ser engenheiro, ser médico, seja engenheiro, né? E isso realmente são fatores comportamentais que determinam a todos bons profissionais. Nessa linha, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você entende hoje que são, para o agronegócio, para a agricultura, para a pecuária, os grandes impactos atuais? O que hoje está impactando muito o nosso segmento? Não vamos falar de coronavírus, porque isso agora é para todos, né? Além de. Mas não tem jeito de fugir dele. Ele vai impactar. Eu não sou a pessoa mais preparada para falar ou para ter e que tenha conhecimento para falar assim, ó, ele vai impactar nisso e o resultado vai ser de tal forma, os números ou as saídas são essa ou essa. Nós estamos numa celeuma grande, tem um alvoroço político enorme, estou pensando em Brasil, não estou nem olhando para o mundo. Então, numa confusão de ideias, de pessoas, ainda com sentimentos pró-esquerda, pró-direita, não vamos nem falar do centro, porque do centro está sem noção do que ele se pensa. Mas não tem como falar da expectativa do agronegócio se não envolver ações e ações públicas. Um dos grandes problemas nossos, vou diretamente para o grãos, mercado de grãos. Não vou falar de pecuária, não vou falar muito em HF, embora eu tenha um bom conhecimento em HF e convivo ainda com alguns produtores desse segmento, e aí depois a gente pode até fazer algum comentário a respeito, mas, olha só, pensando em grãos, nós temos um déficit de infraestrutura absurdo. É verdade. Estamos caminhando para algumas soluções, ou pelo menos tinham bons indicativos de soluções para a infraestrutura a médio e curto prazo. Não era nem de longo prazo. Empresas pensando em investir, empresas sinalizando investimentos. Olha aqui em Rio Verde, disputa por um modal entre Rio Verde e Santa Helena, por exemplo. Né? Então, nós tínhamos uma expectativa de um avanço em termos de infraestrutura. E agora? Vai vir dinheiro para a infraestrutura ou vamos salvar vidas? Se é que esse Covid-19 tem esse poder devassalador, como em algumas mídias tem sinalizado. Então, é um ponto de dúvida. E para mim, como pesquisador, você acha que eu não fui estudar? Eu fui ler. Vi opiniões, assisti opiniões de diversos infectologistas, especialistas, pessoas de estatísticas analisando o sistema. E, de toda forma, ela vai impactar. E nós vamos continuar com um velho problema: infraestrutura, pensando em grãos. Infraestrutura de falta de armazenamento, infraestrutura de o agricultor ser dono do seu próprio grão e não estar dentro de um armazém de um terceiro, onde, limitando, às vezes, para quem é que eu posso vender. Então, de uma certa forma, já tínhamos esse impacto no passado e ele vai continuar. Vai melhorar? Henrique, sim, vai melhorar? Eu tenho uma visão desse ponto que você está comentando, assim, bem convergente o que você está falando, mas é de uma análise um pouco diferente.
Nosso país, e como muitos outros países, ou como muito, podemos dizer até todo o planeta, ele vive de uma desorganização em vários níveis, em várias categorias. Mas, olhando para o nosso umbigo, olhando aqui para o nosso país, nós temos hoje desestruturados vários segmentos. Nós não temos uma organização política clara, nós não temos uma organização social clara, nós temos 100, 120 milhões de desvalidos aí, de um povo que da mão para a boca, da mão para a boca. E isso sempre existiu, não é o Covid-19, não é a SARS, não é a influenza. Há muitos anos nós temos essas, essa desestruturação. Então, hoje, para mim, o day after, o dia seguinte, vai ser muito pior, muito mais doloroso para toda a sociedade, em particular para nós brasileiros, porque além desses problemas se manterem, eles vão se recrudescer, porque o mundo inteiro vai sofrer um impacto muito grande. E aí, o nosso papel, que estamos aqui no setor produtivo, nós estamos aqui nos grãos, mais do que nunca vai se tornar fundamental. E aí, como é que nós vamos fazer para levar alimento para esse povo todo, por exemplo? Cadê aquela logística e infraestrutura que nós já tínhamos, nós temos até hoje ainda desestruturada? Como é que nós vamos levar produtos e exportar produtos para países que hoje não compram mais, né? A renda vai cair absurdamente. Então, eu vejo que há uma preocupação pontual, vamos controlar essa doença, mas eu acho que o pior, infelizmente, está por vir, que é esse dia seguinte. Não é ser esperançoso, não é ser desesperançoso, mas é ser realista para a situação. Em contrapartida, nós temos uma população mundial que vai continuar, a quantidade a gente não sabe, né? Agora, uma coisa o que a agricultura nossa, em cima da primeiro questionamento, né, que você fez ali, do que fazemos para a nossa agricultura, né? O que falta? O uso do melhor na menor quantidade, com o objetivo de buscar a maior quantidade de resultado. Ou seja, é gastando menos e produzindo mais. E nesse gastando menos, não é, às vezes, diminuir o investimento. Não é isso. O que eu quero dizer é usar o que tem de melhor no mercado, num custo factível, e que um custo onde coloca dentro de uma expectativa que você sabe do potencial do teu histórico de produção, do histórico da sua região e qual é o objetivo onde você quer chegar. Quando a gente apresenta resultados de pesquisa para algumas empresas e coloca principalmente aquela informação, olha, trabalhamos essa tecnologia e sobre aquela onde a tecnologia não foi utilizada, agregou-se tantos por cento a mais de produto. É aí que está o ponto. É buscar, então, investir em produtos que somam, e não só de usar por usar, porque senão só se torna custo. Essa vem a parte do conhecimento, essa é a parte onde a pesquisa, ela tem muita informação para levar, e, olha, não sei se hoje está tendo uma busca tão grande assim por esse tipo de informação. Por que eu estou te dizendo isso? Vamos falar da era WhatsApp. Excelente forma de comunicação social, entre amigos, entre profissionais, entre grupos com objetivos comuns, como ferramenta de trabalho, sim, excelente ferramenta, né? Mas, logo quando começou-se a formar grupos de agricultores, nós tínhamos um número muito grande de pessoas que entravam em contato conosco perguntando informação. Ultimamente, esse tipo de solicitação diminuiu. Foi para questões políticas, foram para piadas, mas o acerto, a conversa sobre parte técnica, naqueles grupos mais fechados, diminuíram.
participação de colegas. Será que há um desvio mental para as coisas e deixam de olhar para aquilo que é importante para o nosso negócio? Eu sou pesquisador, eu vivo de vender informação gerada, contratada pelas empresas, mas também de divulgá-las. E eu acho importante, nesse momento, que os agricultores ou colegas de trabalho volte a se relacionar, volte a conversar sobre o que vamos fazer para a próxima safra. Isso agora. Isso agora. E tem como depois a gente conversar um pouquinho mais, pensando mais a médio e longo prazo, né? Eu acho que é fundamental as pessoas voltarem a se concentrar no seu negócio. E como o agro não parou, e não vai parar, o agro não parou e não vai parar, as empresas estão nos retraindo. Eu falo isso pensando na parte de assistência técnica. Ah, mas eu não sei quanto é que vai estar o dólar. Tá, você não sabe, mas você tem uma expectativa do que era antes, do que está sendo o valor hoje. Vamos voltar a conversar com os agricultores. Ah, a única coisa quando você vai conversar com eles, eu não vou investir em nada. Não vai investir em nada. Você já vinha carregando, alguns, né? Alguns colegas já vinham carregando um déficit de investimento do passado. Em algumas regiões, isso é notório, isso. E ele vai falar que não vai investir nada. Agora é a hora dele investir. Eu não acredito Ele tem um que produto na mão. Ele tem uma moeda na mão, né? Que é o seu produto, quer seja milho, quer seja soja. Falando no mercado. Henrique, um dos grandes méritos do nosso setor e do nossos consumidores, nossos clientes, nossos parceiros, que são os produtores rurais, que é o que para quem trabalhamos, tem como mérito justamente essa característica de se ausentar de toda essa discussão e de fazer mãos à obra, mão na graxa, mão na terra. E isso, e eu acredito, como você bem disse também, que isso não vai parar. Eles vai se perdurar e vai acontecer. O que pode estar havendo agora, e que todo mundo está passando, é a distração, né, dessa em relação ao que está acontecendo. É o tal de fenômeno de massa, né? E que a gente não pode ser contaminado por isso. Essa é a grande realidade. E eu, sinceramente, não acredito que vai parar, muito pelo contrário. Olhe os números. Salvo a seca no sul, que nós tivemos aí em termos de redução de soja, mas todas as outras regiões nós estamos tendo resultados espetaculares. Nossa produção agropecuária esse ano aqui vai ser recorde novamente. Tá? A safrinha, obstante 10, 15 dias de atraso na maioria das regiões de plantio, está em bom desenvolvimento e vai superar em mais meio, 1 milhão, 2 milhões de toneladas aí na perspectiva, nas expectativas de produção, sem contar frustrações de outras áreas, sem contar com maior ou menor produção de americanos na soja, de argentinos, estamos muito bem. E não vai ser diferente. E isso em função justamente dessa postura e desse acreditar e de se isolar um pouco disso que está acontecendo. Tanto é que se tem um povo trabalhando efetivamente nesse país hoje, salvo os nossos médicos, são os produtores, ninguém parou. Né? Diminuiu a intensidade, diminuiu o movimento, mas a agricultura continua e tem que continuar. Cara, a conversa é muito boa. Você viu que são assuntos que a gente pode divagar durante bastante tempo. Mas eu queria obter de você, nesse seu trabalho do dia a dia, nesse trabalho junto à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, de inovações ou de experimentações, o que hoje se sobressai na pesquisa agropecuária? Porque hoje se fala muito, você mesmo comentou, sistema digital, é a rede, é o WhatsApp, é a velocidade da internet, é a automação que nós temos hoje à nossa disposição. O que hoje realmente vem, na prática, contribuir para o agronegócio? Valdir, eu vou me pedir a liberdade de falar sobre a pesquisa do agronegócio, mas voltado mais para o segmento de grãos, que é onde à vontade. Atua, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Posso falar alguma coisa também em HF, mas aí eu tenho algumas características que é distinta uma área da outra. Na área de pesquisa, que tem agregado muito, principalmente soja e milho, indiscutivelmente é a genética.
A genética tem contribuído para saltos em manutenção desse índice de produtividade nacional, mesmo com algumas regiões tendo algumas adversidades climáticas e tudo mais, mas, sem dúvida alguma, o ganho genético que as empresas têm colocado ano a ano é imenso. Somando-se a isso, obviamente, as biotecnologias, quando bem utilizadas e bem aproveitadas, né, a biotecnologia tem contribuído muito com isso, e volta no assunto genética, né. No segmento de empresa de agroquímico, os defensivos agrícolas, a minha visão é que com essas junções, fusões, aquisições, o número de empresas inovadoras, ou seja, empresas que estão trazendo novas moléculas, novos ingredientes ativos, eu tenho visto cada vez menos. É lógico que a legislação nossa, até um tempo atrás, não contribuía em nada para isso. Mas essas junções diminuíram bastante, indústrias farmacêuticas se desligando da indústria da parte agro, diminuindo com isso, eu tenho certeza, um número grande de possíveis moléculas que poderia vir para o agro, que tinha como princípio dentro da indústria farmacêutica, uma vez que o nível de investimento lá é muito maior. Então, nós perdemos um pouco. A indústria de agroquímica evoluiu muito, sim, formulação. Em formulação, eles evoluíram muito. Tivemos a oportunidade, com novas formulações, termos associações de ingredientes ativos em um único produto, dando saltos na performance de controle ou manutenção de velhas tecnologias, tá? Então, as formulações ajudaram bastante. No mercado de nutrição, as empresas de sólidos, fertilizantes de base, o nível de investimento delas em pesquisa é pequeno, elas conseguem fazer internamente, salvo quando se descobre uma ou outra nova fonte de nutriente, de fornecimento de um determinado nutriente, para vir com uma nova pesquisa. Mas, mesmo assim, esbarra muito na qualidade física e química de solo de cada região, né? Então, você trazer um produto pronto, acabado, para as diversas regiões do país, não é tão simples assim, né? E como essa quantidade de produto lançado a cada ano, ela é pequena, em novas formulações, ou nova fonte de nutriente, não é comum. Um grande salto que deu, no finalzinho da década passada, né, foram as indústrias de nutrição, principalmente aquelas que trabalham com nutrição via folha, trabalhando aí fosfitos, trabalhando aí hormônios ou preceptores de hormônios, né, contribuíram muito para isso, e vieram excelentes produtos, Valdir, vieram excelentes produtos, com performance, estabilidade no resultado, sabe? Isso contribuiu em muito. Mas, ao mesmo tempo, como a nossa agricultura avançou para outras regiões e começou a se deparar com novos desafios, e aí eu vou entrar na questão principalmente de nematóides, e algumas pragas também de difícil controle, onde somente a parte de químicos não estavam resolvendo, o agricultor abriu a mente para organismos vivos. E aí vem um outro boom. Então, a partir em que eu começo a ter o meu cliente apto a essa tecnologia, veio produtos com formulações, estirpes diferentes, concentrações diferentes, e que agregaram ao negócio. Então, veja, genética, novas moléculas ou formulações de defensivos agrícolas, estratégia nova de manejo e de nutrição de plantas, e agora a junção disso, vindo dos organismos vivos. Nós vamos voltar a ter um grande salto, ainda mais porque tem muita coisa para ainda se estudar e adquirir conhecimento sobre a somatória desses organismos vivos nas estratégias tecnológicas que nós já possuímos. Quer seja no controle de pragas, quer seja no controle aí desses fitonematófagos. Então, Valdir, eu vejo com bons olhos essa chegada de estudos, de validação de organismos vivos. E sorte daquele pesquisador que já entendeu isso e está fazendo isso. Mais sorte ainda da empresa que está investindo nisso, que ela quer
formadoras de tecnologia, né, que enxergou esse mercado e está tentando levar isso para o agricultor, né? E detalhe, ano a ano, nós vamos ter que reformular essa junção dessas boas práticas agrícolas. Legal. A outra coisa, Valdir, que a gente não pode deixar de destacar é a indústria de mecanização agrícola. Nós temos uma boa adição de tecnologias, ela vai vir, sabe, primeiro eu desenvolvo por exemplo, vou dar um exemplo simples, plantabilidade, por exemplo. Surgiram máquinas com capacidade de aumentar a velocidade de queda da semente. Então, com isso, eu já vou ter uma melhor distribuição, tá? Daqui a pouco, essa máquina vai ser melhorada. Ela vai abrir o suco melhor, ela vai ter uma capacidade de fechamento do suco melhor, chegando à terra mais próximo da semente, dando uma condição para que a semente germine o mais rápido possível e tenha a sua emergência o mais rápido possível? Sim. Então, é uma evolução. E a indústria de máquinas também está evoluindo. Haja visto aí o que os drones vão fazer, os vantes vão fazer, novos... Monitoração, né? Inteligência artificial sendo aprimorada, sabe? E vai vir uma somatória e eu acredito que com a capacidade de investimento do agricultor aprimorada e ele nesse sentimento de gestão e sabendo buscar essas tecnologias, somar elas só vai agregar e vamos ter manutenções de produtividades, sim. Que legal. Henrique, até já estamos aqui com... Nós já temos aqui uns 45 minutos de prosa. Deixa eu te... você viu como o tempo voa, né? O papo fica legal, o papo agradável e assim mesmo. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Você já sabe disso que eu te antecipei alguma dos assuntos que nós íamos conversar, né? Uhum. Se você tivesse uma bola de cristal hoje e pudesse descobrir uma coisa sobre o futuro da sua vida, o que seria? Rapaz, não é fácil falar a respeito, não. A futurologia faz parte. Não sei. Não sei. Se eu tivesse uma bola de cristal, é lógico que se eu pudesse fazer alguma coisa onde eu tivesse uma manutenção da minha saúde melhor, sem muito esforço, e pudesse conseguir conviver com os meus 2 filhos, com a minha esposa por mais tempo possível, é lógico que isso eu ia buscar para minha vida pessoal. Tá? Para o lado pessoal. Buscar uma coisa que me dê mais saúde e me dê uma expectativa de vida com saúde para mim viver mais tempo com meus filhos e ao lado da minha esposa, com certeza. Que bom. Profissionalmente. Vou falar profissionalmente. Olha, Valdir, sabedoria. Ter uma bola de cristal que me desse os sinais de sabedoria para que eu tivesse sempre a boa sabedoria para as escolhas das palavras corretas, para que atinjam o ouvinte, o cliente, a pessoa que está me contratando, ter a sabedoria para colocar as palavras certas e a mesma sabedoria para toda aquela experiência que nós já tivemos na minha vida profissional passada. Com aquilo que eu ainda pretendo adquirir de conhecimento, ainda para frente, é ter a sabedoria em transformar isso numa forma que as pessoas consigam entender e usar ela da melhor forma possível. Da sua vida, da sua trajetória profissional, o que você considera a parte mais significativa nessa sua jornada? Mais significativa? Rapaz, eu vou ser bem franco contigo. É hoje. E amanhã vai se tornar hoje, também vai ser o hoje. É uma busca contínua de ser o profissional, tentar ser da melhor forma, o mais ético, o mais respeitoso com os colegas, com a pessoa que está na sua frente. É o hoje.
Sério. Nada como falar com um sujeito feliz, um cara realizado. É isso mesmo. Estou confirmando que você está falando, é isso mesmo. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Henrique, o tempo passa e eu sei que a gente gostaria de conversar até um pouco mais, porém, isso não é desculpa, não, porque eu gostaria de tê-lo como convidado também de outros bate-papos. Não vão faltar oportunidade e gostaria de contar realmente com a sua presença, de repente até em alguns assuntos mais específicos, de repente podemos fazer de algumas tecnologias, falar um pouco do trabalho muito bonito que você está fazendo junto ao seu mestrado, por que não? Isso aí com certeza vai contribuir para muitas pessoas, para muita gente. E aí eu gostaria de deixar para você a oportunidade das últimas palavras para a gente fechar o nosso bate-papo. Tá? E novamente reiterando meu agradecimento aí pela sua paciência e pela sua voluntariedade de estar aqui falando com a gente. Eu que agradeço, Valdir. Espero sim, em outras oportunidades, poder estar junto contigo, abordando temas mais específicos ou temas mais abertos também. Eu gostaria de deixar, assim, uma palavra para todos os colegas nossos, agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiros florestais, engenheiros mecânicos, principalmente aquele que for trabalhar no segmento de pesquisas. Seja perseverante. Procure olhar as coisas com os olhos, não aquilo que todo mundo enxerga. Procure olhar busque um olhar um pouco além daquilo que está visível. Essa é a nossa função, detectar aquilo que muitas vezes não está nítido, mas é a nossa função enxergar isso. É a nossa função buscar essa informação, trazer ela com coerência, trazer ela com expectativa, quer seja para a empresa onde você trabalha, quer seja para a universidade, e que você vai transferir isso para o seu aluno numa possível aula, mas buscar esse dom de pesquisador. Enxergar um pouquinho mais do que o olho comum está enxergando. E trazer isso de uma forma factível, de uma forma onde as pessoas consigam olhar isso com um olhar inteligente e aproveitar a informação. Isso é fundamental para quem vai trabalhar com pesquisa. Que bom. Henrique, novamente, obrigado. Eu gostaria de agradecer a você e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente irá produzir ajudem a você, nosso ouvinte, nas atividades profissionais e pessoais, rumo às suas mais justas aspirações. A Academia do Agro é o podcast semanal dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagens de temas, histórias que fazem parte do seu cotidiano. Se vocês gostaram, avaliem o nosso podcast com 5 estrelas. Ficaremos muito honrados. Nosso próximo episódio será incrível. Aguardamos vocês na próxima semana. Até lá!